Mais um vídeo aqui no De Primeira, nosso canal do YouTube. Já convido você a se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, deixar seu like nos vídeos, comentar, compartilhar o nosso conteúdo. Estamos na semana do Clássico Gapaz, essa semana que está movimentando o futebol da nossa cidade e dando sequência à nossa série de entrevistas sobre o Clássico, com os personagens que já fizeram a história e os que estão agora, neste momento, escrevendo a história dos clubes da nossa cidade e, por consequência, dos clássicos que estão por vir. E hoje, Cleiton Vasconcelos, temos a satisfação de receber aqui mais um convidado no nosso De Primeira, Cleiton. Christian, isto mesmo, que bom saber que você está com a gente acompanhando o nosso canal De Primeira, também acompanhe nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Mas no nosso vídeo de hoje a gente traz outro personagem fundamental deste Clássico Gapaz número 18 da história, que será disputado no próximo domingo na Arena BS Bills, aqui em Passo Fundo, que é exatamente o técnico do Esporte Clube Passo Fundo, o Marcelo Caranhato. Ele que então vai comandar o tricolor neste jogo, que é na casa do adversário e que vale aí como sétima partida das equipes na fase classificatória da Série A2 Divisão de Acesso. Lembrando que na semana que vem tem o jogo da 8ª rodada, que já é o clássico, repetindo então, só que aí com mando invertido lá no Vermelhão da Serra, aqui mesmo em Passo Fundo. Marcelo Caranhato, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite em comparecer aqui ao De Primeira para falar do clássico. Você que está chegando ao Passo Fundo neste ano, mas que já está bem ambientado, imagino, as coisas de Passo Fundo e já começa logo tendo esse desafio de fazer um clássico regional, um clássico local, coisa que não acontecia há muito tempo, mas que agora você já chegou sendo um dos personagens principais. Como é que está sendo esse momento para ti? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade, né? Num momento muito especial, assim, do clube, né? No qual eu represento essa imagem como um treinador, né? Um momento especial. Na primeira vez que eu vim à rádio, a gente estava conversando com o presidente do Gaúcho, e naquela oportunidade nós comentamos em relação a esse clássico que poderia chegar aos dois clubes dentro da zona de classificação para que pudesse ter um confronto aí além do clássico, né, pela vaga da classificação, a sequência da divisão de acesso. E isso, nesse momento, ela está acontecendo, né? Até comentei com os atletas essa semana que a equipe que fazia o maior número de pontos desses dois jogos, desses dois confrontos, encaminha a classificação, né? E eu espero que a gente possa ter competência e eficiência para que essa vantagem ela seja do Passo Fundo. Sei que há um apelo popular muito grande na cidade, né, em relação envolvendo os dois clubes, e a gente espera fazer um belo jogo, que seja um evento onde a torcida ela possa aproveitar da melhor forma possível e que essa rivalidade, né, essa disputa fique dentro do campo, que o torcedor vá a campo para elogiar, para criticar, para fazer o papel dela, que é o que a gente almeja e espera nesse momento. Marcelo, e como é que você está vendo assim a preparação do seu time? Teve essa semana inteira de trabalho, né, para treinar, coisa que praticamente desde que começou a competição isso não tinha acontecido. Tem jogadores que chegaram em meia competição, então a importância também de ter esse tempo todo na preparação para esses jogos tão importantes que é o Clássico. Na verdade, nós tivemos a nossa pré-temporada um pouco comprometida, né, pelo fato de jogadores chegarem a uma semana da estreia da competição, né? Então, essa semana cheia ela é importante para que a gente possa ajustar alguns detalhes, né, sobre o que a gente avaliou da equipe até o momento, né, a performance, o rendimento, né?
E queira ou não queira, a gente vem formatando e vem tentando achar a formação ideal dentro do campeonato. Infelizmente, para esse confronto, a gente ainda vai ter que esperar o departamento médico, né? Até amanhã pela manhã. Esperamos aí contar com todo mundo, mas tem alguns jogadores ainda no departamento médico. E durante a competição a gente vai tentando encontrar o sistema, a ideia de jogo ideal, os jogadores que vão iniciar o jogo, né? Para ser uma equipe forte, competitiva. E a gente tem hoje, né, a possibilidade de fazer esses 2 jogos, que para mim são decisivos, além do clássico, da importância de um clássico, para a sequência da competição também são importantes os 2 jogos, né? E então a gente tem esse tempo para poder treinar, para poder recuperar os atletas, porque a gente vem de uma sequência de um jogo em cima do outro, e aí a gente tem uma dificuldade para colocar o jogador em campo inteiro, né? Esses jogadores, se você tem jogos domingo, ou sábado, quarta, direto, são 3 jogos por semana, é difícil você recuperar 100% desses atletas. E aí a performance do atleta no jogo seguinte, ela não vai ser a mesma, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de paciência, até um pouco de cautela nesses momentos, programar na elaboração dos treinamentos, na programação dos treinamentos, para que possa sempre ter o atleta inteiro, para que a gente possa cobrar alta performance, o alto rendimento, porque futebol é uma evolução constante, você precisa estar evoluindo, estar melhorando na questão tática, física, técnica, mental, diariamente, para você se tornar uma equipe forte, né? Marcelo, para vocês, faz diferença os jogos, os clássicos, embora estejam dentro de uma fase classificatória com outras 6 equipes na competição? Faz a diferença os clássicos em si? Há um tipo de mobilização diferente, levando em consideração também que são 2 jogos em sequência? Olha, hoje com as redes sociais, cara, e com esse contato que os atletas têm das pessoas, do povo da cidade, isso acaba influenciando de alguma forma. Eu acredito para que você consiga ter esse entendimento de um clássico, a importância, assim, a proporção que tem um clássico, você precisa jogar mais tempo num clube, né? Eu poderia ser aqui politicamente correto, falar, todo mundo se mobiliza do dia para a noite, todo mundo está muito mobilizado. A gente faz isso de uma maneira, conversando com o atleta diariamente. O atleta ele tem nas redes sociais também uma fonte de informação, que isso é importante. E o acesso que o atleta tem às pessoas da cidade também acaba influenciando de uma maneira que eles possam dar uma importância maior a esse clássico. Mas eu ainda sou de uma época que jogadores permaneciam 5, 6, 7 anos num clube, e aí sim você começa a defender essa bandeira, essa pátria, tua entidade, ou teu clube de uma forma mais viril, assim, né? Então, infelizmente, o futebol hoje, o atleta chega, joga 2, 3 meses num clube, no outro dia ele está no adversário, então ele não cria uma raiz que ela é importante para fomentar esse clássico. Eu acho que seria importante a gente ter atletas que permaneçam por mais tempo num clube, que eles possam entender e admirar esse clube e aí passem a defender de uma maneira mais forte, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas do outro lado as redes sociais acabam ajudando, o contato que eles têm com o pessoal da cidade também, criar essa atmosfera, essa energia diferente, entendeu? Mesmo que você converse diariamente com os atletas, que você possa, de alguma forma, mostrar para eles a importância de um clássico, ainda a gente tem um déficit, porque o atleta não permanece muito tempo num clube para ele conhecer a história do clube, a história do adversário, a história do clássico, né? De quando começou, quais foram os clássicos importantes, onde decidiu o título ou não, onde teve o maior número de público, né? Então são essas situações que ainda a gente peca, né? E é um déficit normal. Hoje é difícil no Inter, no Grêmio, ter jogadores que passam 5, 6 anos, no São Paulo, no Barcelona. Até a questão do mercado, né? Virou um negócio de futebol e a gente perdeu um pouco dessa identidade dos atletas com o clube.
Esse é um pouco do nosso papel aqui também no nosso canal, né? A gente está tentando, através do De Primeira, fortalecer o futebol da nossa cidade, mostrar um pouco mais do futebol da nossa cidade, aqui dos dois clubes daqui. Dentro disso, Marcelo, eu queria aproveitar, porque o clássico ele envolve um pouco mais, com certeza, e como fazer com que se houver resultado negativo, isso não atrapalhe, né? Porque os dois clubes estão bem, né? 1 ponto de diferença, o Gaúcho está lá com a pontuação de líder, o Passo Fundo a 1 ponto da pontuação de líder. Vamos imaginar que um dos dois não pontue nada, né? Que um dos dois vença os dois clássicos. Como quem perder, não deixar com que isso atrapalhe, porque ainda vai ter tempo suficiente para conquistar a classificação, mesmo não pontuando no clássico. Como não deixar esse resultado negativo atrapalhar o restante da competição? Eu tenho que ser verdadeiro contigo. Nesse momento eu não sei responder essa pergunta, porque eu não estou preparado para essa situação de você não pontuar num clássico como esse, né? Mas você pode ter certeza absoluta que vai ter que ter um trabalho mental muito forte. Além de ser um clássico, é um adversário direto à vaga, à classificação, né? E quem não pontuar, se nesses dois confrontos tiver uma equipe que não pontuar, vai ficar muito distante da classificação, né? E para você ter uma retomada dentro de um campeonato curto como esse, que é um torneio, tem que ter um trabalho mental muito forte, né? Muito forte. Até porque esses 6 pontos que você não vai ganhar, ou 3 ou 4, você vai ter que buscar fora, né? Porque o que a gente analisa da competição hoje? Tem Esportivo, Veranópolis, Gaúcho, Passo Fundo e Glória, né? Hoje são os 5 candidatos. Hoje, teoricamente, são os favoritos desses 5, 4 para chegar à fase, para passar a fase seguinte. Se você passar 2 pontos sem pontuar com um adversário direto, vai acabar complicando a tua classificação. E aí tem um agravante que é o clássico, né? Quem pontuar, quem fazer o maior número de pontuações nesse clássico, nesse jogo, sai muito fortalecido. Eu disse para os atletas que é uma equipe que vai classificar. Porque além dos pontos, além de você ter uma vantagem na tabela de classificação, você vai ficar muito fortalecido, você vai ter 2 ou 3 semanas de tranquilidade, de confiança para trabalhar. Isso faz toda a diferença no futebol. E do contrário, quem fazer o menor número de pontos possíveis nessa disputa, vai sair enfraquecido, muito enfraquecido. E vai ter que ter muita força mental muito grande para reverter esse quadro ali na frente e, de preferência, contra adversários diretos à vaga da classificação, né? Porque nós temos hoje o confronto depois dos 2 jogos contra o Gaúcho, adversários diretos hoje que estão entre os 5 melhores classificados. O Glória fora, o Veranópolis fora, o Esportivo de Bento Gonçalves fora, né? Então, para ver como que é difícil a caminhada. Então a gente vai ter que hoje, por isso que eu não posso responder essa pergunta, porque eu nem pensei nessa hipótese, né? Mas a gente vai ter que fazer o maior número de pontos possíveis nesses 2 jogos, e porque a gente se preparou muito para esse momento, né? A gente sabe quanto é importante para o clube, quanto é importante para as pessoas que trabalham no clube, quanto é importante para os torcedores do Passo Fundo esses resultados, né? E a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa conseguir o maior número de pontos possíveis nesses confrontos aí. Marcelo, termos 2 jogos dentro da mesma cidade, tão próximos, tem um lado positivo, que daqui a pouco você conhece o teu adversário, mas também tem o lado negativo que o adversário te conhece bem. E eu imagino que o Passo Fundo tenha estudado muito o Gaúcho e que o Gaúcho tenha estudado muito o Passo Fundo. Como é que dá para avaliar essa situação? De daqui a pouco é um adversário direto na tabela, no clássico local, e que se conhecem de tal forma que até os jogadores se conhecem muito bem, tem todo um laço anterior ali de jogadores que eram companheiros de time, o treinador que era de treinador também dos jogadores, enfim, como é que trabalha isso tudo? Dando um spoiler um pouquinho do que a gente fez essa semana, a gente passou
um vídeo tático do Gaúcho, né? A gente falou das características individuais de cada atleta, a possibilidade, a probabilidade de escalação e de formação de equipe, a característica do seu treinador. E, além disso, a gente treinou em campo todas essas variáveis, que é muita coisa, né? Futebol, quando você estuda, que você tenta diminuir aquela margem que você não controla, porque tem coisas que a gente não controla. Não adianta a gente vender uma imagem para o torcedor que a gente controla tudo. Tem coisas dentro do futebol, por isso que o futebol ele tem essa magia, tem essa energia diferente, porque essa semana mesmo, citando um breve relato da Champions League, tinha uma equipe que estava ganhando até os 45 do segundo tempo, entendeu? Estava passando de fase. E aí, em 5 minutos, o Real Madrid virou o jogo e classificou em cima do City, que são duas equipes poderosíssimas, né? De elencos fantásticos, de treinadores espetaculares. Então, tem coisa que a gente não controla. Mas, dentro do que a gente pode controlar, a gente estudou, esmiuçou a questão do Gaúcho, todas as formações que eles tiveram até o momento, todos os jogadores que entraram em campo, a característica do seu treinador no Gaúcho e na equipe anterior. Então, a gente espera ter passado um volume de informação preciso para que a gente possa levar uma certa vantagem nesse clássico. Ainda sobre isso, o Jonathan, o Paulinho e o Cássio deram alguns spoilers lá sobre o Fabiano? A gente chamou eles na sala da comissão, até porque é uma função nossa, né? Até conhecer um pouco melhor o técnico, né? A sua característica. E o que eu posso dizer em relação ao que a gente vem estudando, que vai ser um grande jogo. São duas equipes que não se desfazem da bola, que propõem jogo, que gosta de um futebol um pouco mais ofensivo, né? Coisa rara aqui na divisão de acesso. A gente pegou poucas equipes hoje, uma ou duas, que tem uma característica ofensiva, de jogar, sabe, de propor o jogo. As demais se defendem muito bem, mérito dos seus treinadores, mas jogam por uma bola só, 2 bolas, né? E a gente precisa mudar um pouco a característica dessa divisão de acesso, porque se você tem a intenção de subir para a primeira divisão, e lá você vai ter que jogar, por que não fazer isso agora, né? Para que a gente possa também atrair o torcedor, para o torcedor se aproximar da equipe, né? Até porque o torcedor gosta de ver jogo bonito, né? Visualmente bonito, um evento, a sua equipe jogando ofensivamente, né? A gente entende que o futebol é cobertor curto. Se você é uma equipe muito ofensiva, você não tem como atacar muito bem e defender muito bem. Isso eu não encontro em equipe nenhuma mundial, né? Mas que a gente tenta equilibrar isso aí, de fazer um jogo ofensivo, uma equipe que goste de ter a bola, que goste de atacar, mas também tem o equilíbrio em defender, porque é importante na divisão de acesso, né? Mas eu vejo que vai ser um grande jogo, porque as duas equipes têm jogadores qualificados, jogadores muito técnicos, né? E que têm uma ideia bem definida, e uma ideia que vem dando certo na competição, até porque os dois estão na zona de classificação, né? Também é importante a gente ressaltar o papel do torcedor. Lá na tua primeira resposta já estava também alguma coisa nesse sentido, mas nesse primeiro momento, o Passo Fundo vai enfrentar o adversário fora de casa, o Gaúcho fora de casa, ou seja, o mando de campo do Gaúcho, embora tenha lá torcedores do Passo Fundo em um número consideravelmente bom para esse primeiro jogo. Também passa o planejamento por esse sentido, de daqui a pouco, vamos enfrentar o adversário fora de casa, no clássico, mas daqui a uma semana tem toda uma atmosfera favorável, claro, dependendo do resultado desse primeiro jogo. Como é que trabalha essa questão aí também? Jogadores, enfim, torcedores. Eu acho que nós temos um papel importante, eu acabei citando isso aos atletas, para a gente resgatar o torcedor. E aí eu falo do Passo Fundo, resgatar o torcedor. Muitas vezes a gente acaba criticando o torcedor, ele não vai ao estádio, ele não enche o Vermelhão da Serra, mas o que você está propondo? O que você está fazendo para atrair o torcedor, né? É difícil uma equipe que não tem performance desportiva, que não ganha, que não tem acesso, que não tem título, atrair torcedor. Isso acontece no grande também, né? Nas grandes equipes do futebol brasileiro. Então, cabe a nós
proporcionarmos aos adeptos, né, aos torcedores, um belo espetáculo, um time vencedor, um time competitivo, né, um time que briga pela vitória até o último minuto, né, que ele entrega o 100%, que ele não deixa de correr em momento algum. Então cabe muito a nós, né, a equipe, o que ela produz para atrair o torcedor, para chamar o torcedor no estádio. E nós temos hoje o poder, tanto o Gaúcho como o Passo Fundo, de começar a resgatar esses torcedores, né? Espero que as duas equipes possam ter êxito na competição, nesses 2 jogos não que o Passo Fundo tenha, mas que as duas equipes possam subir para a primeira divisão. Eu acho que uma cidade que comporta 2 equipes, uma cidade que tem toda a estrutura e tem toda a logística para receber os grandes aqui, né? E eu acho que é um fato importante que a própria federação ela precisa levar em consideração. Então, resgatar esse torcedor, né? Ver o estádio cheio. O torcedor pode ter certeza, se a gente chegar nas finais da competição, vai vir num volume maior, né? O torcedor vai marcar presença. Todo torcedor, todo cidadão, ele gosta de evento bom. Se não tiver um evento bom, se tiver um evento bom, ele paga caro e vai. Se tiver um evento ruim, ele não paga o barato e não vai, entendeu? Então, são situações que a gente precisa aí resgatar e reconquistar o torcedor da melhor forma possível, né? Uma questão, Marcelo, lembrando aqui o jogo contra o Esportivo, ao final do jogo, você citou a questão do gramado, né, da condição em função do tempo e o gramado que atrapalhou o desempenho do jogo do Passo Fundo. O estádio do Gaúcho, o gramado do Gaúcho, o próprio Fabiano falou aqui no De Primeira, falou no rádio que o gramado não é bom, as condições do gramado não são boas. O presidente do Gaúcho, Guto, também já deixou isso, já falou isso abertamente, então não é segredo para ninguém que o gramado lá na arena não é bom. Isso lhe preocupa? Isso já foi trabalhado de alguma maneira também para que não vá atrapalhar o futebol do Passo Fundo nesse jogo? E já aproveitando, já que vamos lembrar aí do jogo contra o Esportivo, de alguma maneira, a forma com que o Passo Fundo conseguiu reagir e buscar aquele empate, isso mudou alguma coisa dentro do vestiário? Isso mudou alguma coisa dentro do Passo Fundo? Bom, em relação ao gramado, né? Para mim é fundamental para que tenha um bom jogo, né? Se você não tem um bom gramado, é difícil você produzir um jogo, um volume de jogo muito grande assim. A questão de uma equipe que trabalha a bola em um jogo mais apoiado, um jogo mais de passe, fica muito comprometido, né? Mas enfim, é o que nós temos. É o que nós temos. Então, se a gente focar e direcionar muito para o gramado, a gente vai deixar de jogar, vai deixar de fazer o nosso melhor. Então, independente do gramado, a gente vai ter que impor nosso jogo, vai ter que se impor perante o adversário para tentar conquistar a vitória. Eu lamento muito essa falta de importância do gramado, né? Para mim, se você quer produzir um bom futebol, você precisa ter um campo que seja condizente, que possa e possibilite de você jogar um bom futebol, né? Felizmente, no futebol brasileiro, nós temos gramados assim que não são padronizados, né? E eu espero que um dia a CBF possa exigir isso dos clubes, um gramado padronizado, que a única vantagem de você jogar em casa seja a tua torcida, né? E o futebol que você vai proporcionar. Então, é uma situação que às vezes nos incomoda bastante, e às vezes nem campo nós temos para treinar, né? Mas direcionando para o gramado dos estádios. E qual era a segunda pergunta? Era... A forma que o Passo Fundo empatou contra o... exatamente. Foi uma coisa que a gente cobrava muito dos atletas, essa questão da gente entender o espírito da divisão de acesso, né? E nesse jogo a gente conseguiu resgatar isso. O espírito da luta, de você às vezes sair da tua característica. Vou citar alguns jogadores que tiveram que sair das suas características para fazer um belo jogo contra o Esportivo. O Rafael Carvalheira, né, um jogador de qualidade técnica, de jogo curto, de um jogo mais elaborado. Ele precisou dar carrinho, ter que sair das características, o próprio Diogo, né, o Daltro, o Jonathan. São jogadores tecnicamente muito acima da média, mas ali emparelha tudo. E chegou uma hora que não tinha como jogar essa bola... trocar passe, né? Esse jogo mais apoiado que a gente chama.
a gente teve que fazer uma bola longa, um jogo mais direto, né? Que é essa bola do zagueiro para o atacante, para você brigar pela segunda bola, para a gente tentar levar vantagem. A gente trocou toda a característica da nossa equipe no intervalo. Tirou jogadores de baixa estatura, aumentou a estatura da nossa equipe com 2 ou 3 atletas e começou a fazer a bola na área. Vou até citar e narrar o gol, assim, que a gente fez, os 2 gols, né? A primeira bola foi uma bola cavada, que a gente conseguiu desviar na frente da área do Esportivo, e a bola sobrou para o Barcos. E o segundo gol do Rafael Carvalheiro, o zagueiro do Esportivo tirou, o Barcos devolveu para dentro da área e encontrou o Carvalheiro sozinho. Entendeu? 2 jogadas que a gente não treina. São jogadas, né? São movimentos que a gente não treina no dia a dia. Entendeu? O treinamento é voltado por uma outra situação, para você produzir jogadas de tabela, de triangulação, jogadas de beirada de fundo de campo, jogadas de infiltração. Essas são jogadas trabalhadas. Mas a gente teve que entender e compreender que o jogo pedia outro tipo de jogo. E por isso que a gente acabou utilizando, né, jogadores de mais estatura, fazendo esse jogo mais direto. Esse jogo direto acaba espaçando a equipe em alguns momentos, mas era a maneira que a gente tinha para empatar ou tentar virar. Mas eu acho que o que fortaleceu muito a nossa equipe desse jogo foi o espírito que a gente teve. Esse é o espírito da competição, né? Esse é o espírito da divisão de acesso. Bom, o que vocês projetam, levando em consideração que os 0 pontos em 2 jogos, nesse momento, não estão sob cogitação no Vermelhão da Serra, o que vocês projetam de necessário ainda para se obter a classificação, pensando não só nos 2 clássicos, mas nos jogos a seguir, pensando numa classificação para a fase seguinte já da divisão de acesso? Olha, eu vejo que não é só o Passo Fundo, mas o Gaúcho deve estar contabilizando isso, né? Hoje um resultado bom seria 4 pontos e um resultado ótimo seria 6. A partir daí, menos que 4 pontos, né? Você já vai comprometer, principalmente para nós que estamos atrás da tabela, né? Então, o que a gente projetou para esses jogos, né? A gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar, um jogo difícil, uma equipe super qualificada, uma equipe que está na nossa frente, na zona de classificação, mas que a gente tem que reverter, né? Desses 2 jogos, nós precisamos reverter essa vantagem que o adversário tem, né? Que o Gaúcho tem. Seria fazer 4 pontos que nós passaríamos à frente, né? Passaríamos à frente do adversário e aí nos aproximaria muito da classificação, contabilizando aí alguns jogos que nós temos em casa, que nós temos que fazer o dever de casa, né? Mas o ponto de corte de classificação ali ficaria em quanto? Acredita? Algo lá no final. É da classificação geral, no caso, né? Eu acredito em 17, 18 pontos. 17, 18 pontos você estaria já classificado. Eu não sei em que colocação, mas estaria classificado. Já para a gente começar já a encaminhar aqui, e agradecendo já, Marcelo, a questão de ter uma taça em disputa também, né? Porque vale aí o título Meireles Duarte, né? A Taça Cidade. Isso movimenta, mobiliza um pouco mais também, mexe um pouco mais com os ânimos dentro do vestiário? Olha, sem dúvida nenhuma, né? É um título. E eu quero ter um título pelo Passo Fundo, ou 2, ou 3 esse ano, né? Então, vai marcar a história. Daqui a 5, a 10 anos vai ser lembrado esse jogo. Vai ser lembrado, principalmente quem conquistou esse título e os integrantes dessa equipe que conquistou. E eu quero ser um deles, né? Então, para nós, tem componentes fundamentais nesses 2 jogos. Adversário direto, clássico da cidade e tem uma taça em jogo, entendeu? E então, ficaria muito, muito feliz, e eu também citei isso aos atletas, porque a gente possa marcar uma história legal aqui no Passo Fundo, né? Então nós temos a oportunidade esse ano de conquistar essa taça, de subir o time para a primeira divisão, brigar pelo título da divisão de acesso e daqui a pouco a copinha. Então nós temos 5 chances, ou 4 chances de marcar a história, deixar o nosso nome registrado. E eu tenho certeza que a gente vai fazer nosso melhor para que isso aconteça.
Este então, Marcelo Caranhato, técnico do Esporte Clube Passo Fundo, que é então um dos personagens principais, personagens centrais do Clássico Capaz número 18, que teremos a ser disputado no próximo domingo, 3 horas da tarde, Arena BS Bills, aqui mesmo em Passo Fundo. Marcelo, algo que não foi perguntado e que você gostaria de expor para a gente, para a nossa audiência, para o torcedor do Passo Fundo que estiver te acompanhando nesse momento, para a gente encerrar por aqui o nosso bate-papo hoje? Na verdade a gente abordou todos os assuntos envolvendo o jogo e o clássico, né? Mas o que eu posso falar agora é mandar um recado às duas torcidas, né? Que seja essa rivalidade permaneça dentro de campo, que seja um evento bacana, que a cada dia que passar a gente possa atrair mais famílias, mais pessoas do bem para dentro do estádio, que a gente possa fazer um futebol bonito, que a gente possa retribuir dentro do campo essas pessoas que acompanharam esses 2 jogos da melhor forma possível, né? E que a gente possa dar uma alegria ao torcedor do Passo Fundo, né? Essa é a nossa ideia e o nosso objetivo a partir desse momento. Tá certo, obrigado Marcelo pela visita aqui no De Primeira. Deixe seu like se você gostou, torcedor do Passo Fundo, comente aqui, torcedor do Gaúcho que está aí acompanhando, que assistiu para ouvir um pouquinho, querendo saber um pouco mais. Tem mistério, né? Será que ele vai colocar o Carvalheira e o Diogo Oliveira jogar junto? Será que vai mudar o esquema, botar 4 no meio e 2 atacantes? Tem muita coisa para a gente descobrir, mas isso aí só 1 hora antes do clássico para a gente saber a escalação. Não tem jeito de saber antes. E lá no Gaúcho também tem dúvidas na escalação. Até eu e o Cleiton fizemos uma prévia ali, né, para a matéria da Rádio Planalto. É cheio de né? É um ou outro, né? Esse ou aquele, quase em todas as posições, dos 2 lados, não tem o que fazer. Só 1 hora antes do jogo para a gente saber as escalações mesmo. Então, obrigado pela sua companhia, se inscreve no canal, deixa o seu like, curte aqui o nosso De Primeira. E até a próxima. Valeu!